Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, dá um joinha, isso ajuda, na divulgação dos vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações, você será avisado quando eu postar um vídeo. Comente aí, tem espaço abaixo para deixar o seu comentário. E também peço que compartilhe, esses vídeos nas redes sociais, nos seus irmãos, irmãs, familiares, enfim, no WhatsApp. Esse canal ele pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Muito bem, meus irmãos, a gente vai ver hoje uma outra pregação, E eu coloquei o título aí, para vocês. O diabo está fora ou está dentro das igrejas? Parece meio polêmico, Por incrível que pareça, eu conheço pastores e pastoras que dizem que o diabo está fora. E agora? Qual é a sua opinião, meu irmão, minha irmã? Independente se você tem cargo eclesiástico, se você é uma ovelha, se você é um pastor, presbítero, apóstolo, líder, do menor ao maior. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? O diabo está fora da igreja? Ou ele entra na igreja, os demônios? Ou eles ficam na porta? Que nem vampiro, sabe, Isso é filme, Só para exemplificar. Nos filmes, na ficção, o vampiro ele não entra dentro da casa da pessoa se ele não for convidado. Ele tem que ser convidado. Senão ele não entra. E os demônios? E o diabo? Ele entra na igreja na hora do culto? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Deixa aí o seu comentário, é importante. Não tenha medo de comentar. Isso não é um teste, não tem premiação. É só para a gente saber mesmo. Se você quiser, é claro. Mas me parece polêmico, Polêmico. Então a gente vai ver alguns textos aqui para colaborar aqui com essa pregação. O primeiro se encontra lá em 1 João 5, versos 19 e 20, que já está aberto aqui. 1 João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos, o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, sabemos que somos de Deus, E que todo o mundo está no maligno. A gente vê que João aqui, ele descreve, que os cristãos, o grupo de cristãos, aqueles que são de Cristo, pertencem a Deus, são de Deus. E o mundo todo, todo o mundo, quando fala todo, engloba todo o mundo, independente de classe, de nível, de língua, de cultura, o gênero humano são do maligno. É o que o texto está dizendo aqui. Servem ao diabo, servem aos demônios. São usados pelos demônios e servem, estão servindo ao diabo. Mas o fato de o texto nos deixar claro que tem aqueles que são de Deus, que são os cristãos de verdade, são santos, não são aqueles que só discursam, só falam, mas aquele que fala e vive, que pratica, vive na prática de santidade, de obediência. Então o texto, por assim dizer, ele descreve duas classes, os cristãos e aqueles que são do diabo. Mas não está falando de local, não está falando que os cristãos estão no lugar e todo o mundo que pertence ao mundo, que pertence ao maligno,
estão em locais distintos. O texto não diz isso. Muito pelo contrário, essas duas categorias elas estão misturadas. Elas andam cotidianamente, diariamente. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no lazer, seja no esporte. A gente convive. Os cristãos santos convivem com ímpios e os ímpios, aqueles que são do mundo, que estão no maligno, convivem com os crentes, com os cristãos. Muito bem, essa parte você já entendeu, que não dá para separar a água do vinho. Cristãos de ímpios, aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo, que são do diabo. Não dá para separar a água do vinho. Essa parte você já entendeu. Mas se essa mistura, caminhar junto, convivência, relacionamentos diversos, profissional, pessoal, não importa. Se eles acontecem fora da igreja, eles não aconteceriam também dentro da igreja, sendo que a igreja recebe pessoas de todos os tipos, de todas as culturas, de todas as línguas, nível social, não importa, a igreja não recebe, as portas da igreja não estão abertas. Vamos ver se você consegue compreender o que eu estou dizendo. Não vão adentro daquele lugar do tabernáculo pessoas de todos os níveis, todos os espíritos, agora ficou melhor, né? De todo comportamento, de todo caráter, de toda índole, elas não vão ali para dentro, elas não convivem ali dentro, e se elas entram lá dentro, não significa também que essas forças malignas, que demônios, que até o diabo pode entrar dentro da igreja. O diabo vem, para na porta, ele parou, não pode entrar. Eu lembro que eu congreguei numa igreja 2016, aqui próximo de mim, uma igreja grande, uma igreja pequena. E o meu irmão, que deve estar assistindo aí, o diácono Diego, vai confirmar o que eu estou falando. Um abraço, diácono Diego. E eu lembro que estava lá o pessoal louvando no início do culto. Você acredita se quiser, o senhor que é líder, a senhora, pastor, pastora, se você quer ouvir. Se não quiser acreditar, eu não posso fazer nada. Mas as luzes estavam apagadas, sabe? Os louvores, né, no início do culto, louvores com CD. E estava todo mundo lá escuro, com luzes e tal. E todo mundo louvando em cima do púlpito, de pé e tal. E eu estava lá. Nisso, eu senti que alguém me tocou nesse braço direito. E disse assim, com voz de mulher: esse púlpito é meu. Eu vou destruir este lugar. Eu vou destruir essas pessoas. Quando tocou e falou isso, eu falei: pá, que é isso? Uma presença maligna, deu para sentir que era um peso. Eu te repreendo, eu comecei a repreender, era o que eu podia fazer, em nome de Jesus, sai. Muito bem, aí passou o decorrer do culto, o meu irmão, diácono Diego, chegou mais ou menos na metade do culto, ele se ajoelhou lá, ficou orando, né? Tinha acabado de chegar na igreja, e eu notei que ele demorou muito a sua oração, e ficava olhando lá pro púlpito, né? E orando. Depois que nós fomos embora no carro, ele me revelou, né, que ele viu um demônio em cima do púlpito quando ele chegou. Por isso que ele demorou tanto em oração, né? Ele via um demônio. O mesmo demônio que tocou em mim, com voz de mulher, que disse que ia destruir aquele púlpito, destruir aquelas pessoas, destruir aquele lugar, é o mesmo que o diácono Diego viu lá dentro. Então, esse é um testemunho forte, né? Então dá para você ver que os demônios entram sim, eles participam. A gente vai ver outros textos aqui para colaborar. Vamos ver agora outro texto que está lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Está aqui. E diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Texto aí do apóstolo João, né? Não ameis ao mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa você amar o mundo? Amar o mundo é você acolher com alegria, receber e acolher as coisas que estão e são do mundo com alegria, com extrema aprovação, com envolvimento profundo. Isso é amar o mundo. É um relacionamento estreito com as coisas do mundo, com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Veja bem, eu não estou querendo dizer que você tem que entrar num quarto sem nada, só com uma porta de entrada e saída e se isolar do mundo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é com comprometimento com esse mundo. Envolvimento exacerbado, diz respeito a importância, o nível de importância na sua mente, no seu coração, no seu intelecto. Qual é o nível de importância do mundo na sua mente, no seu coração? Né? Se ele está aqui, Jesus, a igreja, o céu está aqui. Né? Aonde? Como, né, as coisas do mundo estão posicionadas, né, dentro da sua alma, do seu coração? Elas têm mais importância que o reino de Deus? Elas têm menos importância? Elas não são prioridades? Basicamente é isso. Eu acho que está muito claro aí, né, para os irmãos compreenderem. Né? Então, é isso que o texto está dizendo, é isso que o apóstolo João está dizendo, de amar o mundo. Né? E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí vamos trazer isso para dentro da igreja. Você pode me corrigir, eu dou a liberdade para o senhor, para a senhora, você que é ovelha, você que é padre, bispo, cardeal, católico, espírita, seja quem você for que está aí atrás, pode me corrigir, de verdade, coloca aí no texto, pode colocar aí abaixo. O que a igreja hoje, de uma forma geral, está fazendo? O que ela está servindo de cima dos púlpitos, dos altares, dependente das crenças? O que ela está priorizando nos cultos, na liturgia? O que ela está oferecendo? O que ela está dando? Os assuntos, os temas, as áreas da vida das pessoas que estão sendo tratadas nos discursos, nos louvores. Não são as coisas do mundo? Os temas das pregações, das campanhas, dos congressos. Não estou generalizando, não são todos, obviamente. Mas a grande, predominante forma hoje de se cultuar a Deus, né, entre aspas, né, não é um culto antropocêntrico. E o que é um culto antropocêntrico? É onde o centro é o homem, as necessidades humanas e terrenas do homem. Humanas, necessidades terrenas e passageiras. Não são as coisas do mundo. Se você pegar os discursos da igreja primitiva, do século IV, se você pegar a igreja do século XII, XIII, XIV, XV, vem vindo, né, os reformadores, Martinho Lutero e todos os demais, eles não pregavam. A liturgia do culto e as pregações não era Deus vai agir, Deus cuida, Deus vai prover, Ele se preocupa com você, a promessa vai chegar, a sua vitória está chegando, Ele sabe o que você está passando, Ele se preocupa contigo. Então, sabe, voltado para as necessidades, para a carência do homem, o aspecto humano, só para melhorar o aspecto humano e material. É isso que eu estou querendo dizer. Não era assim. A igreja primitiva de lá até os reformadores, Jonathan Edwards, né, o discurso Pregadores nas mãos de um Deus irado, o senhor já assistiu, a senhora já leu, já ouviu, porque à medida em que o tempo vai passando, o sistema do mundo ele está cada vez mais entronizado dentro das igrejas. Né?
seja através das pregações que são antropocêntricas, né, que é na grande maioria, né, quase unanimidade nos púlpitos, onde o centro, né, das pregações, dos cultos é o homem, como também no visual, né, os adornos, e também no sistema de adoração. É difícil, né, dizer que as coisas não mudaram, né, que elas não estão mudando para pior, e estão mudando rápido. A igreja que era para ser a diferença, que era para fazer a diferença, as pessoas chegarem dentro das igrejas e verem a diferença, nossa, meu Deus, as pessoas pensam, agem, falam, é tudo diferente. Tudo que você encontra quando você passa pelaquela porta, né, visual, audível, toque, que era para ser diferente, à medida que o tempo passando, se você notar, você está passando por essas portas e encontrando lá dentro o que você já conhecia, que as pessoas conviviam no mundo, que elas participavam. Então elas não vêm para a igreja e estão encontrando diferença. Ora, concorda comigo? Se a igreja está se parecendo com o mundo e agindo, imitando o mundo, e se há muito pouco, na verdade, da sã doutrina do Evangelho, de santidade, santidade é careta, falar de pecado, de arrependimento é pecado, não se prega sobre inferno, sobre arrependimento, prega, responde. O senhor, a senhora que está aí atrás, seja quem você for, pregador de agenda, não importa, você que é ovelha, já pregaram 1 hora sobre pecado, sobre inferno, sobre lago de fogo, sobre juízo, sobre trono branco. Prega essas pregações, elas são do tempo da igreja primitiva. Arrependei-vos, a igreja na Idade Média, os reformadores. Eu vou completar 19 anos de caminhada e eu nunca vi uma pregação de 40, 50 minutos, 1 hora sobre inferno, sobre arrependimento de pecados. Nunca vi pessoalmente. Sobre Satanás, que é o nosso maior inimigo, nunca vi. O senhor já pregou? 40, 50 minutos, 1 hora sobre inferno, sobre lago de fogo, sobre trono branco, sobre juízo. Ora, se as pregações, a liturgia do culto, não são voltadas para as coisas do reino, para o mundo espiritual, para a eternidade, né, para os atributos de Deus, mas são voltadas para a satisfação terrena, para os problemas, ansiedades, medos, alegrias, que envolve a vida das pessoas, né, as necessidades humanas e terrenas. Se os cultos, se tudo que se faz dentro de uma igreja é voltado para isso, é porque realmente tem alguma coisa muito errada dentro da igreja. Você concorda comigo ou não? Se prioriza discursos do mundo voltados para as coisas humanas e terrenas e coisas materiais dentro da igreja, é porque não é o Espírito Santo. Eu já preguei isso num vídeo anterior, já falei sobre isso. Ou é o coração do homem que é corrupto, eu não lembro agora, Jeremias 17, né, 9. Ou é o coração do homem que está falando, vai falar das coisas do mundo, coisas materiais mesmo, ou tem influência maligna, são espíritos que falam através das pessoas. Eu não lembro o texto, vou colocar aqui abaixo. Para priorizar esse modelo de pregação, de liturgia, de culto, é porque não é o Espírito Santo não veio para isso. Logo, chegamos à conclusão que há influência demoníaca, sim, em cima dos púlpitos, direta. Eles estão, os demônios estão. O diabo, sim, ele entra e sai tranquilamente dentro das igrejas. Não sei se são todas, mas com certeza a grande maioria. Porque se fosse só o Espírito Santo, seria como o Evangelho de João, né, 16, né, ou 14. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quase ninguém prega sobre pecado, sobre justiça e sobre o juízo. Então não é o Espírito Santo. É outro espírito. E qual outro espírito seria, senão o espírito de Satanás, meu irmão, minha irmã? O espírito do anticristo. É duro, né, ouvir isso, não é? Não é? Já pensou você pensar assim, nossa, quer dizer que quem está pregando nas igrejas hoje, quem está influenciando nas pregações, na liturgia, em tudo que está acontecendo, são demônios? Sim, senhor.
Sim, senhora. Ou são demônios, ou são o coração dos homens que são corruptos, que manipulam a palavra, como Jeremias 17:9 acabei de citar. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quer uma prova disso? Que isso não pode acontecer. Homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolo, pastor, pastora. Imagina que loucura é essa, presbítero? O senhor está louco? O senhor está inventando? O senhor está manipulando aí? Está querendo, né, distorcer? Não. Você quer uma prova? Então vamos lá. Mateus 16 e 17. Vamos ver lá? Olha só. Olha só. Mateus 16 e 17. E Simão Pedro respondendo disse. Vamos começar pelo 15, tá? E disse-lhes, Jesus dizendo, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha isso, né? Jesus pergunta, né, na viagem missionária deles, quem vocês disseram que eu sou? E vem uma revelação de Deus direto do céu para Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso veio do alto para ele. Deus falou direto para Pedro. Agora a gente vai lá para Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Repreender quem? Jesus. Dizendo, Senhor, tende compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus dizendo a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Meu Deus do céu! Um homem que tinha recebido uma revelação direto de Deus, direto do alto do céu, chegou até ele e ele compartilhou ali com os seus discípulos, com Jesus, uma revelação sublime, celestial. Na mesma semana que Deus usou a boca de Pedro, na mesma semana, Satanás usa a boca de Pedro. E agora? Como que pode isso, presbítero? Você acredita em mim agora ou não? Vai continuar? A senhora que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora, obreiros em geral, pregadores de agenda, é melhor eu nem falar. Você que é ovelha, que está me assistindo agora, você que é ovelha, que acredita em tudo que ouve, em tudo que vê, como que pode um homem ser usado por Deus, Deus usar a boca de um homem para trazer uma revelação divina, e na mesma semana Satanás usar a boca desse mesmo homem? Como? Me explica isso. Qual é mesmo a pergunta que eu deixei aí para o título dessa pregação? O diabo está dentro ou está fora das igrejas? Agora o Senhor compreende? Agora você que está me assistindo agora, atrás dessa câmera, compreende que o diabo entra assim na igreja, que os demônios entram, que eles influenciam, que eles falam através da boca de pastores, presbíteros, evangelistas, missionários, apóstolos, de ovelhas. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo, estou falando dentro da igreja, não estou falando na calçada não, viu? Dentro da igreja, em cima do púlpito, o Espírito Santo pode usar uma pessoa para falar algo bíblico, algo divino, e no culto seguinte, se não tiver uma vigilância, existe a possibilidade de demônio influenciar esse pastor, esse obreiro, não importa a mulher, o homem, a ovelha, e essa pessoa falar uma heresia, uma mentira, uma manipulação influenciada por um demônio, ou até pelo diabo. Aconteceu com o apóstolo Pedro, e não vai acontecer com os comedores de arroz e feijão do século XXI.
Meu Deus, é o que eu digo lá no texto. Não estou querendo me exaltar, não estou querendo promoção, status. Não é isso. Por isso que eu digo, sempre no início, esse canal pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. São revelações de Jesus, do Espírito Santo, glória, todo louvor a Ele, nada a mim. Eu estou aqui para te ajudar, só que a minha forma de ajudar é descortinar os teus olhos, os teus ouvidos. Tentar mudar suas convicções, que muitas vezes estão enganadas, estão distorcidas, deturpadas, manipuladas por influência da carne ou de um espírito maligno. Eu sou falho, tenho erro, sei tudo, absolutamente, nunca disse isso desde que abri o canal. Mas esse texto de Pedro que eu disse agora prova claramente que a mesma pessoa que pode ser usada pelo Espírito Santo num culto, ela pode ser usada por um demônio no outro. Ou não, a Bíblia está mentindo. O texto está mentindo. Por favor, não seja duro de coração, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Todo temor, reverência e sinceridade a Deus. E obediência para a gente andar o mais possível em comunhão, em santidade, na fiação do Espírito Santo de Deus, para fazer as coisas espirituais como devem ser feitas, sem influência do nosso coração e sem influência de entidades malignas, porque isso acontece. Para dizer a verdade, quem mais está pregando hoje nas igrejas evangélicas é Satanás. Lamento dizer isso. O maior pregador hoje da igreja evangélica, e de todas também, né? Por que não colocar todas, né? São todas, na verdade, tá? Espírita, católica, todas as demais. Mas falando especificamente da igreja evangélica, ela não está fora. Ela não está isenta disso. Quem está pregando hoje na maioria das igrejas evangélicas é Satanás. Não vou generalizar, não dá. Mas na grande maioria. Em algumas ele tem uma influência quase que total, em outras uma influência mediana, e talvez um número menor ele tem pouca influência, pouca. Mas eu acredito que quase todas ou todas ele tem uma participação. Lamento dizer isso, não vou pedir desculpa porque é a mais pura realidade, é a mais pura verdade. Peça a Deus discernimento, peça a Deus confirmação, você tem esse direito. Eu não sou dono da verdade. Eu falo aquilo que Deus manda, que o Espírito manda, em oração, buscando constantemente. São mais de 13 ou 14 anos a minha oração. Senhor, não deixe eu ser enganado e não permita que eu engane meu próximo. São mais de 13 anos orando dessa maneira. Não deixe eu ser enganado e não permita que eu engane meu próximo. Sendo que a maior evidência da volta de Jesus Cristo, da corrupção da igreja, do gênero humano, é o engano, é a mentira. E eu venho orando. E graças a Deus, né, Deus me deu um discernimento, me deu alguns dons aí. Eu glorifico a Deus por isso. Quer conversar comigo? Fica à vontade. Comenta, fique à vontade para comentar. As pessoas não comentam. Não que isso vá fazer, eu vou perder o sono por causa disso. Claro que não. Mas quer aprender, quer dialogar, pelo menos você tem curiosidade. O presbítero, eu achava que era assim, eu pensava que era desse jeito. Me explica aí, vamos conversar. Né? Mas fica na inércia, fica parado, aceitando. Pergunta, critica, comenta, elogia, faz o que você quiser. Precisa ter uma reação da igreja. As pessoas, os crentes precisam reagir, meu irmão, minha irmã. Muito bem. Eu espero, realmente que todos vocês aí, seja quem você for, que ficou até agora assistindo esse vídeo, que você compreenda. Se você tiver uma pergunta, como eu falei, se eu não souber responder na hora, eu vou orar a Deus, vou buscar a resposta, vou estudar, para trazer o discernimento, para te ajudar, para nos ajudar, tá bom? Mas eu espero de verdade que tenha tido algum proveito espiritual e também humano na sua vida, na sua caminhada, no seu ministério. Tá bom, meus irmãos? Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo, querendo Deus.